pedir a bênção do Senhor para este momento, tá bom? Vamos orar. Senhor amado, Deus bendito e poderoso, nós somos alegres e felizes, Senhor, porque nós servimos a Ti. Nós servimos a um Senhor amado, bendito, que enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Senhor, nós não éramos merecedores, Senhor, de tão grande salvação. Estávamos perdidos, Senhor, em nossos pecados e nós merecíamos o inferno. Mas o Senhor, por um grande milagre, Senhor, e graça infinita e misericordiosa, resolveu nos salvar. Isso deixa o nosso coração, Senhor, extremamente alegre e feliz. E que o Senhor, por favor, agora nos prepare, Senhor, para essa santa vocação que o Senhor está nos chamando. Essa vocação, Senhor Deus, que é salvar vidas e edificar, ó Deus, os santos. Que o Senhor, pela tua graça, Senhor, mais uma vez, nos abençoe de aprender uma grande lição da tua parte, Senhor, e nos ajude, ó Deus do céu, a guardar esses princípios, essas verdades, para que quando estejamos no ministério, Senhor, trabalhando, labutando, Senhor, que o Senhor, pela tua graça, por favor, nos ajude a lembrar e nos ajude a tomar boas decisões, Senhor, por favor. Essa é a nossa oração. Essa, Senhor Deus, é a nossa gratidão ao Senhor, no nome de Jesus, nesta manhã. Amém. Meus amados irmãos, eu quero ler aqui rapidamente 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 6. Diz assim: Por esta razão, pois-te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos meus sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Essa é a vocação também que vocês receberam, vocação ao sagrado ministério, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, eu queria que vocês percebessem, mais uma vez, aquilo que eu disse para vocês com relação, né, ao seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Se vocês não estiverem firmados em Cristo, e se vocês não participarem do sofrimento de Cristo, se vocês não completarem o sofrimento de Cristo aqui na Terra, que é justamente sofrer pelo Evangelho, sofrer pela igreja, né, você entender que você tem que morrer pelas suas ovelhas, pela a congregação que Deus ordenou você pastorear, se você não entender tudo isso, você vai comprometer a sua carreira, né, a sua vocação durante a caminhada, né, no ministério pastoral e missionário que você tiver. Então, perceba que Paulo ele está sempre dizendo aqui, trazendo a mente de Timóteo, não te envergonhes do Senhor, né, Jesus, não te envergonhes do Evangelho, né, olha, né, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, prega este Evangelho, né, não te envergonha de sofrer por este Evangelho, mantenha o padrão das Sagradas Escrituras, guarda o bom depósito no poder do Espírito Santo. Então, eu queria que você percebesse isso. Tá? Paulo sempre está levando para Cristo, para o relacionamento com Cristo, para que Timóteo visse o que Cristo fez por ele. Então, eu queria que você tivesse isso muito claro.
né, que você todos os dias se humilhasse, né, sempre nas suas orações se lembrasse que você não é merecedor dessa salvação e muito menos da vocação pastoral ou missionária, né? Então que você lembre isso, traga isso na sua mente e você se relacione com Cristo, né, a tal ponto de todos os dias levantar com força, com vigor, Senhor, me levanta, eu quero te servir, Senhor, me dá força pelo teu Espírito, eu quero dar testemunho do Senhor, eu quero cuidar das ovelhas, eu quero preparar uma boa mensagem. Então você tem que ter isso no coração todos os dias. E a segunda epístola de Timóteo fala muito sobre isso. Eu queria trazer à sua mente nesta manhã. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Que Deus nos abençoe por esta palavra. Vamos, irmãos, então, agora entrar mais uma vez aqui no nosso assunto, né, que estamos olhando. Como eu disse para vocês, só recapitulando, se você não estiver firmado em Cristo, se você não estiver bem com Cristo Jesus, na sua relação com Ele, você vai estar, né, querendo ou não, aberto, né, e mesmo que você esteja firme com Cristo, você também vai estar sujeito a alguns perigos no ministério pastoral, né, nesse ministério de liderança da igreja, tá certo? Nós olhamos com vocês e vimos, né, o perigo da não conversão ao Senhor. Nós vimos o perigo de líderes preguiçosos no ministério. Segundo foi o de não vocacionados, né? Vimos também com vocês, né, a questão de que você vai ganhar mais quando você estudar mais, quando você se aplicar mais às Sagradas Escrituras e a exposição dela, né? Quando você for mais fervoroso na obra e mais piedoso para tratar das pessoas. E nós tratamos também da questão do dinheiro no ministério, finalizando, né, passando pela questão da organização financeira. Nós falamos para vocês que vocês devem, pela graça de Deus, né, pedir forças para serem controlados financeiramente, porque disso depende o testemunho da sua família, do seu ministério para a igreja, tá bom? Então, nós tratamos dessas coisas, tá? Demos algumas sugestões para vocês, né, de como vocês devem organizar a vida financeira de vocês, gastar somente o que entra, ter uma planilha de gasto mensais, faça investimentos, né, casa própria, terrenos, ações, faça seguro de vida, né, faça cursos de gestão financeira. Tudo que você puder fazer nesta área, faça, tá? Eu creio que é uma parte relegada do Ministério Pastoral. Muitos não se interessam por essa área financeira, fazem um voto, né, de pobreza, como os monges, né, faziam na Idade Média, e se complicam, né, e trazem problemas para a família. Eu queria que vocês, de alguma maneira, evitassem isso, né, evitassem esses problemas, né, para a família de vocês, para a vida de vocês. Olha, eu queria frisar isso aqui, tá? Principalmente para aqueles que são solteiros, né, que vão entrar ainda no casamento. Uma das questões que tem sido a causa de divórcio hoje em dia é a questão financeira. Então, se você não tem um bom sustento, se você não consegue organizar suas finanças, né, manter sua esposa e seus filhos, né, isso pode causar um racha no seu casamento mais para frente, viu? E muitos pastores, muitos missionários, eles têm caído nessa armadilha das finanças, tá bom?
Meus amados irmãos, alguma pergunta até aqui? Alguma colocação de vocês ou podemos prosseguir? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai relatar lá no seu livro que na década de 50 consumíamos 5 vezes menos do que hoje. Na década de 70, mais de 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a casa. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de duas rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo de ontem se tornou a necessidade de hoje. Temos coisas que não precisamos. E eu queria, né, alertar isso para você, tá bom? Seja um pastor, seja um missionário, claro que nós temos que sempre ter o melhor, tá certo? Mas tente manter uma vida simples, tá? As pessoas estão olhando para você, estão olhando para as suas roupas, estão olhando para a sua casa. Então, não se endivide, tá certo? Não crie problemas financeiros em casa para aparentar aquilo que você não é, tá bom? Tenha uma família organizada financeiramente, uma casa boa, bonita, arrumada, né? Isso é muito bom. Tenha roupas boas, tá certo? Não há nada contra isso, mas também não aparente muito a questão do esbanjamento, a questão do, do adorno, tá certo? Eu acho que nós temos duas tendências. Tem muitos que vão para o extremo, né, da simplicidade extrema mesmo, né, que chegam a beirar o aspecto do feio. Né? Eu acho que o pastor, né, o missionário, não pode beirar a simplicidade extrema a tal ponto de aparentar o feio. Nós não podemos fazer isso. E eu creio que nós devemos, né, estar no equilíbrio. Não podemos também ir para o outro lado, né, de alguns pastores, né, que vivem com relógio de ouro, correntes de ouro, né, o cara aparenta esbanjar, né, não a teologia, né, da prosperidade, não, nós somos filhos do dono do ouro e da prata, então nós temos que ter o melhor carro, aí o cara compra, né, um Rolls Royce, que não pode nem manter, não pode nem pagar o IPVA é R$ 5.000, é um absurdo. Então, eu creio que a gente não pode também ir para o outro extremo. Nós temos que permanecer, né, bem arrumados, bem perfilados, nossa família, né, deve aparentar ter coisas boas, né? Nós temos que zelar pelo belo na nossa família, o belo na nossa casa, o belo no nosso carro, mas nós não podemos ir, né, para um extremo, né, do esbanjamento e do escândalo, né, e também não podemos ir para o outro extremo, que é a simplicidade que beira o feio. Né? Então, tem pastores, né, que andam, né, desarrumados, né? E chegam na igreja com os filhos desarrumados, a roupa sem estar por passar, né? A roupa toda engilhada, como se estivesse dentro de uma garrafa, né? Então, os filhos todos catarrentos, não, pelo amor de Deus, né? Nós temos que manter um padrão, né? Então, as nossas finanças nos ajudam para isso. Então, você tem que manter um padrão de beleza, de belo, para você impactar toda, né, a sua igreja, tá certo? O céu tem que trazer organização para a nossa vida. Né? O inferno, quanto mais próximo do inferno, mais desorganização. Quanto mais longe da cruz, mais desorganização. Quanto mais próximo da cruz e do céu, mais organização para a nossa vida. Então, sempre prime pelo belo, tá certo? Se você for missionário, né, você for abrir uma congregação, construir, né? Então, nada, sabe, a gente fazer, porque o dinheiro está pouco, aí eu vou fazer uma escolha de construir um negócio horrível, mal construído, mal pintado. Né? Não, não, não faça isso.
sempre prime pelo belo. Então, se você não tem finanças a ponto de fazer o belo acontecer, então espere mais um pouquinho, né, para poder então fazer uma coisa bela, tá certo? Eu sempre aprendi isso com o pastor que é o meu tutor, né? Ele sempre disse isso: Ciro, gaste mais as suas sandálias, se for preciso. Quer dizer, caminhe mais, mas sempre prime, né, pelo belo, pelo que é bonito, tá certo? Tanto na sua vida particular, na sua casa, quanto na igreja. Então, as finanças no deu, então junta, né, a ponto de você fazer o belo na igreja, né, que isso vai espelhar o seu ministério pastoral, tá certo? Então, por favor, irmãos, eu sei que muitos de vocês, né, vão entrar agora no ministério pastoral, então sempre primem, tá certo, pela tecnicidade, né, por pessoas técnicas ladeando vocês, né? Se vocês forem construir igreja ou reformar igreja, sempre prime por uma mão de obra boa, né? Vocês primem, pelo amor de Deus, né, por pessoas, arquitetos, engenheiros que possam fazer um projeto belo para vocês construir, né? Nada de fazer construções trocoió, né? Nada de construir uma casa também para você, né? Trocoió, aí não reboca, né? Não faz os rebocos direito da casa, tá certo? Ou reboca por dentro, por fora o tijolo. Não, não. Sempre prime pelo belo, tá certo? No seu ministério pastoral, em tudo que você for fazer. E isso vai aparecer até mesmo no seu sermão. As pessoas vão ver se você faz um belo discurso, belos pontos, né, no sermão, né, bem didáticos. Então, tudo isso, irmãos, tem a ver com a questão do belo na nossa vida, tá bom? Então, eu queria repassar essas informações para vocês antes de nós passarmos para o próximo tópico. Alguma pergunta aqui? Tranquilo? Claro, tá tudo muito claro. Amém. Então vamos continuar aqui. Em sexto lugar, meus amados irmãos, nós vamos tratar aqui de líderes instáveis emocionalmente, né? Há líderes doentes emocionalmente, temperamentalmente, se eu posso dizer assim, né? Estão doentes no seu temperamento, não estão saudáveis no seu temperamento. E apesar de vestir como esse cidadão, essa foto que nós estamos vendo aí, vestir a capa pastoral, muitas vezes o pastor está chegando no púlpito, está chegando na igreja bem arrumado, mas por dentro ele está desestabilizado, ele está quebrado por dentro, ele está desequilibrado no seu temperamento e psicologicamente. E eu queria tratar isso aqui com vocês nesta manhã. É um perigo que todos nós passamos, tá certo? Haverá situações na lide pastoral de grandes tensões e de grande estresse, que isso vai adoecer você emocionalmente, psicologicamente também, tá? Eu tenho vários amigos, colegas de ministério que passaram por estafa física e emocional, que eles não conseguiam ir para a igreja, que eles não conseguiam pregar um sermão, que eles não conseguiam nem ler a Bíblia, porque estavam estafados, estavam esgotados emocionalmente. Esse é um perigo que nós corremos no ministério pastoral. Por quê? Primeiro, nós estamos lidando com uma gama de emoções das outras pessoas e das outras famílias que nenhum ser humano na face da Terra lida como nós. Nós somos uma esponja e você e eu, nós absorvemos as emoções negativas e os problemas dos outros para a nossa vida. Isso vai acarretar problemas psicossomáticos, né?
Problemas não somente para a sua mente, para o seu coração, mas também para o seu físico. Isso vai acarretar problemas, meus amados irmãos. Você vai ver isso em terceiro lugar, até mesmo para a sua família. Você vai ficar mais irritadiço, você vai ficar mais estressado, você não vai responder à sua esposa com amor, você não vai ter tempo de qualidade com seus filhos, porque são tantos problemas que nós absorvemos no ministério pastoral. É a família que está para se divorciar, é o filho ou a filha que foi descoberto no homossexualismo, é gay ou é sapatona, né? Você vai encontrar problemas de desvio financeiro, você vai encontrar problemas, irmãos, de relacionamento entre os irmãos, falta de comunhão na igreja. Tudo isso você vai ter que solucionar com o pastor. Você é o vetor por onde tudo isso passa. Imagine você viver isso durante um ano, uma década, 20 anos. Meus irmãos, a pessoa, ela está, querendo ou não, colocando a sua saúde emocional, a sua saúde psicológica, a sua saúde física em perigo. Eu queria dizer isso claramente nesta manhã para você. Você, quando entra no ministério pastoral, você tem que estar tão bem com Jesus Cristo e equilibrado espiritualmente, que você pode, se você não estiver, você pode se desequilibrar emocionalmente, psicologicamente, vai afetar o seu físico com isto, tendo estafa emocional e estafa física, a tal ponto de você adoecer e ir para a depressão mesmo. Muitos chegam a ficar tempos e tempos deprimidos. E aqui está, né, alguns pastores que vão ensinar você, não, mas pastor, crente, não adoece, né, de depressão. Eu quero dizer para você que adoece sim, tá certo? Há vários livros que vão nos apontar isso, né, evangélicos, tá certo? Vão tratar disso, assim como você adoece do estômago, você adoece do pulmão com uma COVID, você adoece, né, com colesterol alto, triglicerídeos altos, você também adoece da mente. A sua mente, ela entra num estado, tá certo, tão alto de desgaste psicológico que a pessoa adoece. E aí você vai ter que tomar remédios ansiolíticos para poder acalmar você, muitos até de tarja preta, né, para você se desligar deste mundo e descansar a sua mente por um período. Então, amados irmãos, eu queria dizer para você, tenha cuidado, você está na iminência de viver isso intensamente no momento em que você sair, né, do seminário. Você já vive isso no seminário, mas eu quero dizer que isso vai ser elevado, uma boa notícia, à milésima potência, e você vai sofrer muito, certo? Você vai sofrer muito emocionalmente e psicologicamente. O problema é esse. O problema é que quando você está afetado emocionalmente, psicologicamente, né, você não tem como aconselhar, você não tem como pregar, né? E aí você vai precisar de um tempo, tá certo, para poder se reorganizar como pessoa. Eu vou passar para o segundo passo, que é justamente dizer aqui para vocês o que vocês podem fazer para evitar, mas eu quero tratar desse ponto aqui do meio, que é justamente líderes desequilibrados no temperamento. O segundo ponto aqui, eu juntei líderes doentes emocionalmente e psicologicamente. Eu queria tratar aqui, então, desse desequilíbrio no temperamento. Eu não sei quanto de vocês já leram um livro que é um best-seller, né, Temperamentos Transformados. E também tem um outro livro, né, chamado as cinco linguagens
tem a do amor, mas eu creio que tem as 5 linguagens também, é do temperamento, se eu não me engano. Algo assim. Me ajudem, vocês que são bons de livro, tem um livro que é Temperamentos Transformados, mas tem outro também que trata dos temperamentos. Eu esqueci agora, eu tenho esse livro. Eu esqueci. É do Tim LaHaye, se eu não me engano. É dele e da esposa dele. Tim LaHaye. Ele escreve vários outros livros também sobre essa questão. Mas o que eu queria dizer para vocês é que antes de tudo e de você entrar no ministério pastoral... Oi? Alguém sabe o nome do livro? Trata sobre temperamento. Ele vai falar sobre o colérico, ele vai falar sobre o sanguíneo, ele vai falar sobre o... esqueci aqui os outros. Mas vocês sabem, né? Vocês são bons desse negócio de temperamento. Então, tem o sanguíneo, tem o colérico, tem o Fleumático. fleumático. Então, são 3, 4 ou 5 temperamentos. Fato é que eu queria dizer para vocês que você não pode ter desequilíbrio no seu temperamento. Eu vou ilustrar isso aqui com uma história de um colega meu, que ele foi chamado de o João Calvino do Nordeste, para tu ter a ideia, né, de quanto cara ele era capaz, tá certo? Ele foi sempre o primeiro colocado em todas as provas, né, no nosso seminário teológico em Teresina, e o cara era excepcional, mas o temperamento dele destruía completamente os seus relacionamentos e colocava em xeque o seu ministério pastoral. Ele foi pastorear uma igreja, a primeira igreja presbiteriana em Marabá. Todos amavam a pregação dele, os estudos dele, mas ele era horrível porque ele era colérico. E quando ele se chateava, ele não conseguia esconder a sua chateação. Eu lembro um dia, em sala de aula ainda, que ele, dando uma aula, eu fiz uma pergunta, e ele, chateado com a minha pergunta, ele jogou a, a esponja, né, de apagar o quadro, né, o apagador, ele jogou em mim, porque ele ficou chateado com a minha pergunta, como se eu estivesse debochando dele. Mas isso não foi tratado no seminário, e quando ele entrou, né, no ministério pastoral, ele passou, eu creio que eram 5 anos, se eu não me engano, que era 5 anos que ele foi eleito. Parece-me que ele passou 3 anos, porque a igreja não aguentou o temperamento dele. Para você ter uma ideia, ele ia para a porta da igreja esperar os irmãos atrasados com a cara fechada, né? Com a cara fechada. Então, o temperamento seu, eu queria dizer, tem que ser transformado pelo Espírito. Você pode colocar tudo a perder no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento de amizades, no seu relacionamento com a sua futura igreja por causa do seu temperamento. Por um outro lado, eu queria também dizer, né, que, como há coléricos e sanguíneos, há também fleumáticos e tem um outro, eu esqueci. Fleumáticos e melancólicos. Há pastores que também desequilibrados no seu temperamento. Eu tive também um colega de seminário que, quando ele era chateado no seu temperamento, de tão melancólico, de tão fleumático que ele era, que ele se isolava. Ele se isolava de todo mundo, se isolava da igreja, né? Não queria ir para a igreja, tá certo? Não falava com os presbíteros para poder pregar no lugar dele. Ele simplesmente revelava o seu mau temperamento, o seu temperamento não tratado pelo Espírito, se isolando, melancólico, depressivo, né? O cara não podia ser chateado nas suas decisões, nas suas colocações, que o cara ele era melindroso.
Portanto, irmãos, há um perigo do seu temperamento destruir o seu ministério pastoral e o seu ministério missionário. Eu queria que você tivesse muito cuidado com isso. Como é que a gente pode resolver isso? Em primeiro lugar, saiba se blindar emocionalmente e psicologicamente dos problemas emocionais que as pessoas lhe passam. Nós temos que sentir os problemas das pessoas, mas nós não podemos nos envolver a tal ponto de querer resolver todos os problemas das famílias e dos relacionamentos e das emoções e dos sentimentos das pessoas. Quem tem que fazer isso é o Espírito Santo. Quem tem que fazer isso é o Senhor Jesus. Não somos nós. E quando nós nos envolvemos emocionalmente e psicologicamente com tudo isso, sem se blindar e nos preparar psicologicamente, emocionalmente para isso, né? Então nós vamos correr o perigo, tá certo, de também vir a sucumbir. E ao invés de nós ajudarmos e estarmos firmes, né, e invergáveis nesses momentos de tribulação nas famílias da igreja, ou em qualquer outra situação, nós vamos adoecer. E aí, quem vai pastorear? O pastor, ele tem que se blindar e pedir para que o Senhor Jesus Cristo vá na frente, e pedir para que o Espírito Santo trate, e que você só seja um canal de bênção e não o grande solucionador de todas as situações desequilibradas e de todos os problemas situacionais da igreja, tá certo? Você tem que se blindar, tá? Você tem que estar firmado na palavra de Deus, crendo que você tem que ser, né, corajoso, como disse o apóstolo Paulo aqui a Timóteo, né? Que Deus não nos tem dado espírito de covardia para poder fugir dos problemas. Ah, eu não posso, né, me envolver com isso, porque senão eu vou, né, me desestabilizar. Não, Deus tem dado o espírito de poder para você enfrentar, às vezes situações que você nem sabe que pode enfrentar, um luto, um câncer, né, em alguma família, não sei, problemas financeiros, mas Deus vai lhe dar poder, vai lhe dar amor e vai lhe dar moderação, como está aí em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7, para você enfrentar essas coisas. Mas o fato é que você tem que estar blindado emocionalmente e psicologicamente para isso, tá certo? E, em segundo lugar, né, para trabalhar o seu temperamento, você tem que ler livros como esse, né, Temperamentos Transformados, que trata, né, da operação do Espírito Santo no seu temperamento, para que você seja equilibrado e você não seja aquele que invada, aquele que, pelo seu temperamento, né, sanguíneo, você enfrente as pessoas, você magoe as pessoas, você fale coisas que você não deveria falar, o seu temperamento zangado e você vai se zangar com as pessoas. Não, você tem que ter o equilíbrio espiritual. Uma prova de que você, né, está bem com Deus é o equilíbrio no temperamento, tá certo? Então você também não vai ser aquele melindroso a tal ponto de fizer alguma coisa, você se isolar, você se esconder, você se deprimir, porque você não foi, né, atendido, né? Esse foi o caso, eu não sei se vocês estão lembrados, Absalão se revoltou contra Davi, o seu pai, né? E ele tomou conselho com os conselheiros antigos do seu pai que permaneceram, né? E um deles mandou, se eu não me engano, né, o nome dele era, deu conselho para Absalão para sair naquele momento com o exército e antes que Davi atravessasse o Jordão, para que ele destruísse completamente o seu pai. Aí Davi deixou lá Uzai, se eu não me engano, esse é o nome dele, para poder
ajudar a Davi. E Uzai disse, olha, esse conselho de Aitofel não é bom. Você sabe que Davi é guerreiro, né? E ele está agora acuado como uma ursa, como um leão. Então, se você forçar e derrotar os soldados, você vai ter um revés. Então, não faça isso. Aí vai dizer, então, a história bíblica que Aitofel foi, colocou as suas coisas em ordens, amarrou uma corda no pescoço e se enforcou, porque o rei não ouviu ele, né? Então, uma pessoa que foi abalada, né, emocionalmente, psicologicamente, porque o seu temperamento, né, não estava firmado no espírito, ele resolveu tirar a sua vida. É isso que tem acontecido, meus amados irmãos, com vários líderes, tá? Vários líderes hoje, por isso que nós estamos vendo vários pastores tirando a sua vida, porque são líderes instáveis emocionalmente. Então, eu queria que você fizesse isso, você se blindasse, tá certo? Você vivenciasse os problemas da igreja ou do campo missionário, mas que você tivesse uma blindagem no Senhor, em oração, no poder da palavra de Deus, para que você não caia também, né, doente, numa estafa e num estresse, tá bom? Você, Alguma pergunta até diante aqui, disso, amados você deu irmãos? alguns exemplos Oi. para a gente se blindar, que é a oração, a palavra. Eu acho que esse, para todo cristão, sempre é o remédio e a solução para todos os nossos problemas. Só que, às vezes, a gente precisa de um auxílio do corpo de Cristo, de quem seja. Mas que outra forma você poderia nos dar exemplo que a gente poderia tentar buscar essa blindagem, além da oração e da Pois leitura é, da eu, palavra? eu tentei aqui, na minha parca experiência, o que nos ajuda muito sempre é leitura de livros sobre assuntos, né, que nós estamos tratando, né, depressão, meu irmão, então eu tenho que comprar livros, né, eu tenho que ver artigos, eu tenho que ver pastores que podem me aconselhar nisto. Né? Outro que você sugestionou aí é justamente, né, a ajuda de um tutor eclesiástico, uma pessoa mais problemas de crises assim. Como é que a gente não pode contar, né, com um pastor Gary, né, da vida, né? Então com um pastor Richard, o Isaías, que já passaram por provas, eles podem nos ajudar também, né, a nos blindar para resolver problemas psicológicos e emocionais e até de temperamento, né, no Então, ministério, seria a tá bom? ideia, só para eu tentar sintetizar aqui uma ideia. Então, primeiro é a gente buscar em humildade, tanto as escrituras quanto Deus em oração e também as pessoas, né? Sim, Porque às vezes a gente quer mostrar que a gente tem um controle sobre tudo e na verdade a gente não tem. Então a gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer e buscar sim, sim, ajuda, né? Quando estiver passando por qualquer tipo de problema ligado a essa parte aqui mais sim, específica sim, com toda emocional. certeza. Principalmente Beleza. quando você sentir-se estafado, quando você se sentir esgotado, né, você vai ter que procurar, tá certo, o conselho da igreja, as pessoas, os mais velhos. Você vai ter que buscar orientação, né? Nós não somos super-homens. Nós vamos dizer, meus irmãos, eu estou lutando com isso, né? Eu não estou mais conseguindo, me ajudem, né? Me ajudem. Né? Você envolver outras pessoas, envolver um tutor, tá certo? Então, tudo isso vai ajudar você. Até mesmo num problema, né, emocional, psicológico ou de temperamento, você envolvendo uma segunda pessoa, até mesmo lhe dá uma baliza, é uma muleta para você se apoiar, né? Então, ajuda você, tá certo? A não tomar decisões, por exemplo, eu já estou desgastado emocionalmente, aí vem o problema de um irmão ou uma irmã que está entrando em depressão. Meu irmão, se eu for entrar nisso, já desgastado, eu vou adoecer também.
Aí você, então, tem que procurar, né, a ajuda de alguém que está bem e que pode lhe amparar em oração, em conselhos e também ajudar você e dizer, olha, meu irmão, minha irmã, eu estou trazendo esse pastor aqui, né, ele tem uma vasta experiência nesse assunto, vamos ouvi-lo, e aí você vai tentando, né, resolver esses problemas de instabilidade nas outras pessoas, tá bom? Fazer seminários, fazer conferências, né, sobre essa questão de temperamento, sobre essa questão de emoções, né, também vai ajudando. A gente na igreja a gente tem essa questão, né, das Pode pôr na datas. panelinha ali a hora que você achar que tá bom. Oi? Com certeza, Ricardo. Já vou esquentar o almoço. Beleza, Pode continuar aí, pode Silvio. colocar no forno. Então, a questão é fazer seminários sobre questão de temperamentos, essa questão da instabilidade emocional. Também eu acho que é uma outra ferramenta para ajudar a gente a se blindar. Sim, é porque o que a Professor, gente tem visto muito hoje, professor, é a questão de pastores quando chegam no início do seu ministério, na carreira, eles acham que eles têm que fazer tudo na igreja, né? E isso também afeta ele emocionalmente em todas as áreas, a família, a igreja, e ele não é uma centopeia, ele tem que estar em todos os lugares. E é bom a gente sempre estar lembrando disso, qual que é a função de fato do pastor, que o professor já deu aula, mas é a gente nós precisamos tomar cuidado com isso, porque senão, se a gente não aprender a falar não, em algumas situações, isso pode acarretar em desequilíbrios emocionais em nossas vidas muito grandes, Sim, por causa do temor a homens, né? De querer fazer, pô, a igreja me paga, eu não vou fazer isso. Não, tem que fazer aquilo que está dentro da sua capacidade, do seu limite. Pode ajudar sim, em várias áreas da igreja. Você pode, até deve, sim, mas tem que tomar cuidado, porque isso afeta. Apesar que é um bom lugar para mostrar os seus temperamentos, né? Mas ele afeta você sim. psicologicamente. É Olha, que já teve um pastor meu que ele sim, sofreu com problema de estafa em sim, púlpito. Ele travar e não conseguir pregar, ter que tirar ele do púlpito, sim, sentar, dar uma água com açúcar para ele se acalmar. Foi um período que precisou é, lidar com isso. E a igreja também não sabia como lidar. Porque sempre ele queria que ele estava à frente de tudo. Daí ele aprendeu a ser um pouco mais centralizador. Daí ele teve que aprender, morreu no dono da noite dele não ter condições de pregar por causa desse desequilíbrio emocional que ele teve. sim. Olha, eu vou ser sincero, eu lembrei agora, você falando, eu lembrei agora. Eu passei 10 anos com 8 pessoas. Depois de 10 anos, sozinho trabalhando, 10 anos, eu consegui organizar a igreja. Hoje nós estamos com 40, 50 pessoas, mais ou menos. Mas durante esses 10 anos, eu me desgastei à frente da igreja. Chegou no final desse período, 10 estava, eu, eu já estava entrando em estafa, eu estava já me desestabilizando, porque era eu que pregava segunda-feira nos lares, terça-feira, né, reunião de oração, quarta-feira, reunião de doutrina, quinta-feira, reunião de discipulados, sábado, reunião para os jovens, sábado de manhã, escolinha de realização. Durante 10 anos eu fiz isso, sem ajuda nenhuma, assim, sem ajuda de uma liderança na igreja. Então, quando chegou no final desse tempo, eu estava esgotado, dando aula, logicamente, emocionalmente, né? E espiritualmente, porque então eu vi que Deus foi gracioso e misericordioso comigo, e eu entendi que eu não podia ser mais central. Resolvi organizar a igreja, ordenei 2 presbíteros, 2 diáconos e comecei a descentralizar de mim, né, o serviço e o ministério na igreja. Mas eu vou ser sincero para você, eu estava a ponto, né, de entrar em uma estafa mesmo emocional.
e psicológica e espiritual. Então, a gente corre muito esse perigo, como você disse, no início do ministério. Então, tenha cuidado comigo. Comigo foi no final de 10 anos, né? No final de 10 anos. Mas tem gente antes, né? Pode ser antes, pode ser no segundo ano, pode ser no terceiro ano, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Isso aqui me ajuda muito, meus amados irmãos, a não entrar num desequilíbrio emocional e psicológico, é justamente a questão das férias pastoral, tá certo? Eu queria dizer para você, outra coisa que pode blindar você e ajudar você a não se desestabilizar tão fácil. Eu não sei se vai ser fácil para você fazer isso, mas eu, particularmente, divido as minhas férias em duas partes. 15 dias em julho e 15 dias em janeiro. Eu divido em duas partes. Então, eu trabalho durante 6 meses, 5 meses, né? E no sexto mês eu tiro 15 dias de folga, né? E esqueço, né, pregação, esqueço tudo, recarrego as baterias, tá certo? Claro que eu continuo com a minha leitura bíblica, continuo orando, mas eu esqueço a questão de ministério pastoral, e isso me ajuda a voltar para o segundo semestre, né, mais ativo, né, mais firme, tá certo? Para poder seguir no próximo semestre. Aí, mais 5 meses de trabalho, dando aula, pregação, seminário, igreja, aí tudo, tentando escrever livro, e os sermões, tá, aí eu tiro 15 dias em janeiro, eu dou uma respirada, abro os pulmões espirituais, né? Aí dou uma aliviada e depois volto. Então, isso também tem me ajudado a não me desequilibrar. Porque se você passa muito tempo, o ano todo sem férias, Deus o livre, você vai se castigar, né? E você vai ter problemas de saúde, tá bom? Professor, Outra ferramenta aí para lhe ajudar. Diga. professor, eu estava com o microfone aberto aqui, porque eu queria falar e aí não deu espaço. Mas é o seguinte, sabe uma fonte que me ajuda muito a você manter o equilíbrio? O senhor está falando procurar outros pastores, tirar férias e tudo, é você ouvir a sua esposa. Entendeu? A sua Também. esposa é a fonte, vamos dizer, primária de consulta, de zelo, de consolo, né? Essa para mim é uma situação que o pastor, o missionário, tem que ter, olha, tem que tudo bem, tudo pode estar ruim, você pode estar mal com a sua igreja, você pode estar mal com, né? Mas tem duas pessoas que você não pode estar mal, entendeu? Para você manter o seu equilíbrio e a sua esposa é a sua esposa, né? Então isso para mim é muito importante nessa aula que o senhor está dando e dizer isso, né? Que a gente tem que procurar todo mundo, tem que procurar Deus primeiro, mas em segundo lugar a esposa. Vou sair, Não, foi buscar comida. corretíssimo. Se você se desestabilizar conjugalmente, Deus o Quiser, não vai, livre. né? Deus o livre. Se você sair brigar com a esposa, você não consegue nem pregar direito. É. Então, é uma boa palavra, Professor, bem Tá bom. colocado. eu Oba. estou escutando tudinho certinho, mas uma dúvida que vem na minha cabeça, que é o momento que, que a gente está passando, acho que é um período muito, muito pertinente também para isso, né? Essa questão tem algum psiquiátrico do ministro nesse período, por exemplo? Eu já vi os dois lados, né? Tipo, com remédio também, né? E alguns lados apoiando também, né? Essa questão, né? E pelo menos eu não vi tanto essa brecha, né? Pelos conselhos que o senhor deu. E eu queria saber disso, né? Será que tem algum momento em que passou todo esse período e fala assim, não, eu preciso agora de um tratamento psicológico ou psiquiátrico para isso? Ou não existe? Como é que... Existe. Olha, há duas posições, tá certo, dentro do
do seminário aí, Palavra da Vida, tá? Quando nós estávamos fazendo agora o mestrado, né, teve um pastor, né, tá certo, um doutor, né, que falou sobre isso. Há aqueles que apoiam o tratamento psicológico com a palavra, né, e também o tratamento psicológico com medicação e com remédios, tá certo? Então, você vai precisar ir, sim, para um psicólogo, né, para que ele possa passar para você remédios como ansiolíticos, como eu disse para você, este mundo, porque a sua mente está conturbada e você vai precisar, então, tomar um ansiolítico que é para você descansar, né, tipo um analgésico, e você descansar sua mente para que você possa se regenerar, se recompor. Então, eu creio particularmente, né, na união das duas coisas. Você tem que procurar amparo e ajuda espiritual, alguém que ore com você espiritualmente, e também a ajuda de profissionais evangélicos, de preferência, né, que lhe ajudem nesta área física, tá certo? Material, porque não é simplesmente uma questão teórica, né? É uma questão realmente de vida, prática, né? E você vai precisar, sim. Alguns vão precisar, alguns não, alguns vão precisar somente se afastar e ter um descanso, mas outros entram numa queda e num barranco tão íngreme, né, que vão ao fundo do poço, que vão precisar assim de medicações para isso. Eu creio que cabe também, tá? Ok, muito bom. Ok, meus amados irmãos, eu creio que nós chegamos aqui no nosso horário, né? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Professor Ciro, Diga. os slides dessa aula não tá lá naquele material que o senhor passou, o senhor poderia disponibilizar para a gente? Posso? Não, eu disponibilizei tudo, né? Eu creio Qual que que está lá é sim, mas se não o tiver, eu título? envio de novo, sem problema nenhum. O título é Perigo de Ser um Líder, É que tá? eu dei uma olhada Teologia. aqui, eu não achei esse. É porque é porque eu não sei, né? A capazinha tá Teologia e Prática Pastoral. Mas se você abrir, você vai encontrar mais para frente, né? Dê uma olhadinha. Qualquer coisa eu envio de novo, sem problema nenhum. Tá Tá bom? bom, obrigado. Não, jamais, sem problema nenhum, com toda certeza. Mas está lá, eu creio que está lá, os perigos do ministério pastoral. Se não tiver, pode entrar em contato comigo que eu envio, tá bom? Ok. Meus amados irmãos, muito obrigado pela atenção, Deus abençoe, um bom restante de dia para todos, tá? Professor, Valeu, como professor. que você está, sua esposa? Saúde. Estou bem, graças a Deus, totalmente recuperado. Obrigado pelas orações, meus amados irmãos. Já foi buscar Graças a pequenininha? Deus, deu um chute. Já fomos buscar a pequenininha, É, graças a Deus, né? que Depois de bom. 18 dias longe dela, fomos buscar ela. E estamos com a família reunida, tá bom? Ah, que bom. Tá bom, então. Obrigado, meus amados Falou, um irmãos. abraço. Deus Tchau, tchau. abençoe. Obrigado, Elito. Até mais. Até logo. Valeu, pessoal. Deus abençoe.